E esse toquezinho, esse dedinho de Deus assim fez toda uma diferença. Porque às vezes nós não vemos Deus agir em grandes proporções e tal, e acha que Deus não está fazendo nada. Deus só precisou dar um dedinho ali, falar assim, eu só vou tirar, vamos dizer assim, a insônia daquele gajo ali por uma noite, porque eu quero que ele se lembre de algumas coisas que talvez ele tenha esquecido e que estava então no livro de memórias, de crônicas, onde ali estava registrado que Mardoqueu havia ali salvado basicamente a sua vida de uma conspiração. Amã ali já planejava a condenar Mardoqueu e usando do seu poder político, usando até do seu poder para influenciar em leis, só que ele não imaginava que ao mesmo tempo Deus estava dando um toquezinho lá no rei para que ele se lembrasse de algumas coisas que o rei havia esquecido. Então o rei tinha um intento no seu coração que era ali de condecorar, de honrar a pessoa a qual ele se agradou, ou seja, que salvou a sua vida. E foi aí que então o rei, ao convidar Amã, pede ali uma sugestão de qual seria a melhor forma, né? Qual seria a melhor maneira para então honrar a pessoa cuja ele tinha se agradado. Amã, todo cheio, né, de um determinado orgulho, acreditou que não existiria outra pessoa que não fosse ele mesmo a ser honrado pelo rei. E logo ele deu ali a sua sugestão, olha, veste ele com tal roupa, usa assim, e passa assim por todos, dizendo, olha, o homem em que o rei se agradar será assim exaltado desta maneira. Ali ele deu a sugestão. E Amã acabou por quebrar a cara, então falou, essa pessoa é Mardoqueu, né? Eu quero que se faça assim com ele. Tem coisas na nossa vida que Deus está sim movendo, mas nós não imaginamos deste lado que Deus está dando sim um toquezinho e que depois lá na frente sim pode nos favorecer, porque é uma perspectiva espiritual. Deus tem planos e tem projetos com cada um de nós. Nós sabemos que nós somos cristãos e o principal plano é de salvar as almas, pregar o evangelho. Então Deus lhe coloca numa posição privilegiada dentro de uma empresa, Deus te exalta de uma maneira tal, assim, ou é justamente porque ele tem uma visão de salvar. Assim como na história de Esther, ela teve a função de salvar o seu povo, salvar Mardoqueu. E hoje nós, numa visão espiritual, é da mesma forma, porque nós sabemos que a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, precisa chegar o maior número de pessoas, porque nós sabemos e nós cremos que para que alguém tenha os nossos privilégios de ser filho de Deus, a pessoa precisa também crer, aceitar, ela precisa conhecer a cruz, ela precisa conhecer e ter a oportunidade de chamar a Deus de Pai, mas entender o significado disso. Muitas religiões, muitos segmentos, muitas linhas religiosas, até não cristãs, pode até expressar a Deus como um pai. Porém, nós sabemos que filhos de Deus são aqueles que são cordeiros com Cristo. E se a pessoa não tem noção disso, não tem visão disso, do que é realmente ser filho de Deus, o que é realmente ter participação na herança que Deus tem preparado para cada um de nós, ela nunca vai chamar a Deus de Pai, tendo essa convicção de que realmente Ele é o nosso Pai. Então as nossas responsabilidades, Deus move, Deus nos usa, Deus abençoa, para que com a bênção você utilize a bênção que Deus lhe dá
para abençoar outras pessoas. Então, Esther foi abençoada, que abençoou Mardoqueu, que abençoou toda uma nação que estava em perigo. Já vou pulando aqui para os tópicos, tá bem? Tópico 1, a vida muda quando Deus faz parte dela. Aqui, aquilo que eu disse, o autor da lição diz, a nossa vida é feita de momentos de altos e baixos. E eu trouxe aqui um texto de apóstolo Paulo, que não está na lição, mas vai fazer sentido com essa lição, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 12 e no verso 13. Diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estar abatido, ter fome, padecer necessidades, não são indicativos de que Deus está ausente das nossas vidas. Eu estou com fome, eu estou passando necessidade, mas Deus está sim presente. Justamente, Deus nos fortalece em todas as coisas, por isso que Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque justamente eu posso suportar os momentos de privações. Agora, se Deus não estivesse comigo, logo eu não poderia suportar esses desafios da vida, essas dificuldades. Por isso que eu disse que na introdução que essa teologia da prosperidade passa por cima de um contexto, de um texto como esse. E Paulo, ele indica, ele ensina assim, porém ele em nenhum momento demonstra estar ausente da presença de Deus. Como eu disse na outra lição, a gente tem que ter a convicção de que Deus está presente, ainda que não pareça, ainda assim que a gente não veja como que Deus está agindo, que talvez Esther ali proclamou um jejum, proclamou aquele momento de consagração a Deus para que Deus desse uma luz, uma providência, uma salvação para que o seu povo ali não fosse ali, vamos dizer assim, exterminado. E justamente Deus estava dando um toquezinho lá, a bendita insônia do rei. Vou deixar ele uma noite sem dormir para que favoreça toda uma nação. Então, Deus ele agiu num toquezinho, porque Deus ele é poderoso infinitamente e só um toquezinho que ele dá pode mudar toda uma história. O toquezinho que Deus deu ali foi uma insônia. Uma insônia mudou a história de uma nação e, como nós dizemos até hoje, é levada em memória diante o seu povo. Importante é nós poder saber e entender que ter abundância, ter fartura, ter riqueza, é importante a gente também estar instruído para viver um momento de bonança. Não adianta a gente clamar a Deus só na dificuldade, clamar a Deus só nas lutas, mas pelo contrário, estar em uma posição confortável requer de nós clamar a Deus, é estar instruído em administrar, assim como Esther administrou a sua posição, Mardoqueu administrou depois a posição que ele veio a ter para abençoar o povo. Então, a instrução de Deus serve para os momentos baixos, mas também para os momentos que nós estamos em cima. Porque quando nós estivermos em cima, é para sermos justamente canal de bênção para os que estão embaixo. Então, em todo tempo Deus está conosco, em todo tempo Deus está dando o seu toquezinho, em todo tempo Deus pode sim mudar, trabalhar em favor, mas Ele trabalha em favor
como eu disse, numa perspectiva espiritual. E essa é a visão que ele quer que nós tenhamos. Para quando nós recebermos a bonança, sabemos lidar com aquilo. Sabemos lidar com o conforto. Porque há muitos que se esquecem de Deus quando justamente estão em um momento tranquilo da vida. Esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Deró. Até algumas pessoas que até postaram uma frase que ele disse na internet, mas eu vi mesmo ele falando nos vídeos. Agora eu não lembro se foi culto de doutrina ou culto de domingo, que ele disse assim no vídeo, que ao invés da gente ficar reclamando ou questionando a Deus por aquilo que a gente não tem, que tal a gente agradecer por aquilo que nós temos? Então, às vezes, nós questionamos a Deus por que nós não estamos assim, por que nós estamos assado, e esquecemos de agradecer aquilo que Ele nos deu. Nós temos um teto, nós temos uma casa, um lar, um carro, comida, nós aqui temos cobertor para dormir, nos proteger do frio, temos alimentos, saúde. Então, que tal a gente agradecer por aquilo que a gente tem, ao invés de questionar a Deus, talvez por aquilo que não tem? Isso é um grande passo, vamos dizer assim, isso é até um grande preparo, quando a gente agradece aquilo que nós temos, para a gente ter instrução para quando assim nós formos abençoados por aquilo que nós não temos. Lição continua dizendo que, está no ponto 1, a aflição é o solo fértil para um milagre. Amã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou perante sua presença. Nossas convicções, as nossas certezas devem sempre se manter firmes diante das aflições. Mesmo que a vida de Mardoqueu estava ameaçada, ele se manteve firme. A sua convicção de fé, de certeza que ele não poderia se prostrar diante de alguém que não fosse a Deus, ele assim o manteve. E isso é lição para nós. As nossas convicções, as nossas certezas, a nossa fé deve se manter firme diante das aflições. Cristo, ela é a nossa convicção, como foi dito, que Cristo é o nosso fundamento, é a nossa base, é o nosso alicerce. Isso tem que se manter por toda a nossa vida. 1.2, Deus está ao seu lado, confie nisso. Que possamos ter essa certeza de que Deus está em todos os lugares. Deus está em nós, Deus está em mim e em você, velando por cada um de nós. Certa vez, né, os discípulos, juntamente com Jesus, eles estavam em alto mar. Praticamente era uma rotina deles. Só que naquela ocasião Jesus estava tranquilamente a dormir. E sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Tempestade essa que levou os discípulos ao desespero, a um momento de aflição, a um momento de preocupação. E Jesus não se moveu dali, continuou tranquilo, dormindo. Ele não se preocupou com aquele momento, enquanto os discípulos se desesperavam. Eu vejo isso um retrato para a minha vida. Eu vejo isso um retrato em mim. Eu sei que Jesus está comigo, eu sei que Jesus está no barco, mas vem aqui a dificuldade, a gente entra num desespero danado. A gente entra as nossas insônias aí, eita, eu falo dessa não é abençoada não. Mas Jesus está ali. E vem a tempestade, vem aí a dificuldade. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, você está aqui, mas está dormindo, você está muito calmo, né? E aí os discípulos não aguentou de medo, acordou o mestre, clamaram para o Senhor. Jesus ainda dá uma bronca neles e com uma só palavra ali ele acalma a tempestade, ele acalma o mar e fica tudo muito tranquilo, muito calmo. A gente precisa ter essa percepção que Deus está tranquilo porque as coisas não estão fora do controle dele.
As coisas não estão fora do domínio dele. Então nós somos, mais uma vez, humanos, carnais, então por isso que nós temos medo, nós temos sofremos com as dificuldades, sofremos com as lutas, mas Jesus está ali o tempo todo. Jesus está ali no mesmo barco que a gente. E a tempestade aí acontecendo, caindo na nossa cabeça. Mas ele está tranquilo. Por quê? Porque para Deus nada está fora do domínio. Nada está fora do controle. Já vou avançando na lição 1.3. O Senhor nunca se esquece de nós. O livro das crônicas, né, do rei Assuero poderia ser aberto em qualquer lauda, pois o rei não estava preocupado com nenhum assunto em particular. Solicitou apenas que lessem o livro. O rei não pediu para ler para se lembrar de Assuero. Ele queria ver o que estava escrito. Lembra do toquezinho de Deus. E foi justamente ali que a leitura do livro trouxe à lembrança o que Mardoqueu tinha favorecido a ele naquela altura. Deus sim pode, neste tempo presente, usar pessoas, crentes ou não, para ser um instrumento para fazer algo em nosso favor. A gente só tem que lembrar dessa abençoada insônia do rei Assuero. Deus pode sim mover algo no mundo, pode sim usar pessoas para fazer algo em nosso favor, porque o desejo dele é que nós sejamos canais de bênção. Então, se Deus mover algo, alguma peça, para que então algo nos favoreça, é justamente para que nós sejamos bênção para outros. A gente nunca pode ter um olhar, vamos dizer assim, egoísta daquilo que Deus nos faz, ou egocêntricos. Nós não temos que achar que Deus está me abençoando. Se Deus estiver me abençoando, é justamente para eu ser um instrumento abençoador. Porque justamente a nossa perspectiva é espiritual, porque aqui tudo vai passar, aqui tudo vai ficar para trás. Um dia a nossa vida será na eternidade. Nós ouvimos aí o irmão Lázaro, né, que faleceu, muito triste, mas eu lembro que quando eu me converti, o DVD do irmão lá, quando estava no meu processo de me converter, foi a mesma época pelo menos não sei se foi a mesma época que ele se converteu, mas foi a mesma época em que o CD, o DVD, com o testemunho dele, começou a fazer muito sucesso e eu tive acesso. E aquilo foi um alimento gigantesco para minha alma no meu período de conversão. O que ele abençoou de pessoas, eu pelo menos falando de mim e de algumas pessoas que eu conheço, com a sua canção, com o seu testemunho, com a posição até que Deus deu para ele, para mim foi muito favorável na época e me alimentou grandemente, porque justamente eu estava no início da conversão, há 12, 13 anos atrás. Então isso que nós fazemos hoje, aquilo que nós, vamos dizer assim, a motivação que nós temos que ter para abençoar as pessoas é essa, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Mas se amanhã nós formos, ou eu morrer, ou tal, e for para a eternidade, a gente tem que deixar, vamos dizer assim, algo em que a nossa história vai abençoar alguém e nós vamos ser lembrados como um instrumento abençoador. Foi muito triste, foi a morte, mas eu tenho memórias boas deste irmão. Eu tenho memórias boas deste irmão. E é isso que nós temos que fazer nesse tempo de vida. Em todo o tempo, seja estivermos no baixo ou estivermos no alto, ser canal abençoador para que um dia nós possamos ser lembrados como instrumentos de bênção para a salvação. Por isso que aqui diz que o agir de Deus é perfeito. 2.
Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa, como diz também lá em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Amar a Deus, você não vai ver nenhum desafio como, vamos dizer assim, como algo que venha para nos machucar, ou como algo que venha para nos destruir. Ou a gente olha assim, o deserto é para nos afinar, é para nos moldar, é para Deus deixar a gente aqui, nem quando também a Bíblia, tanto Paulo quanto Pedro, ensina que a nossa fé é provada como o ouro e a prata. Porque quando os garimpeiros eles encontram o ouro lá, ele encontra aquele ouro bruto. Ele tem todo um valor, mas para que ele tenha, o modelo de uma aliança, o modelo de um lindo colar, esse ouro precisa ser trabalhado, refinado, ser purificado. E às vezes todos nós temos valor de ouro para Deus. Só que Deus permite, às vezes, determinadas situações, assim como a tempestade aqui, a gente usado como exemplo, para que nós possamos ser refinados, moldados, para que a nossa visão, a nossa perspectiva, como diz Jesus, que o nosso tesouro seja juntado no céu. Ainda que tenhamos tesouro nessa terra, mas para nós aquilo não é o nosso tesouro. Aquilo é um instrumento para que nós possamos abençoar as pessoas chegar no céu. Se Deus der muito dinheiro para alguém, tem que olhar para aquele dinheiro como um instrumento abençoador para que as pessoas cheguem ao céu. E essa é a nossa perspectiva. Essa tem que ser a nossa visão, para que o nosso tesouro seja juntado no céu. E por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O amam a Deus, aí tá o segredo de tudo. Tudo vai cooperar. Mas a gente não pode esquecer da palavra, ou não podemos esquecer de amar, que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento dos dois, ama a Deus acima de tudo, de todas as coisas. Depois vem o teu próximo como a ti mesmo. Então, para as coisas cooperarem a meu favor, sendo elas boas ou ruins, eu não posso ver, eu tenho que ver onde que meu coração vai estar inclinado. Para que lado que meu coração está inclinado. E essa pandemia me fez aprender muita coisa, sabe? Eu perdi muita coisa. Eu tinha lá o restaurante, perdi o restaurante. Perdi café. Só que eu isso me trouxe algumas lições. Trouxe algumas lições valorosas. Eu comecei a valorizar outras coisas, como até o próprio tempo. Eu percebi que eu trabalhei aqui muitos anos dentro da restauração. As empresas que eu passei, eu sempre subia para uma posição até de gerente, tal, e sempre estava... Deus me usou muito até a lidar com pessoas durante esse período. Mas eu percebi um detalhe, que chegou um momento que esta profissão estava me tirando o tempo. E justamente o tempo que eu tinha para dedicar a Deus. Então, algumas coisas que a gente perde é para que a gente enxergue outras. O que realmente tem valor. Aquilo ali, até determinado ponto, foi uma bênção. Porque dentro da minha caminhada, dentro dos restaurantes, eu já preguei para ateu, para isso. Até nesse último restaurante que o Alex esteve lá, a Marisa também. Teve um senhor lá, um senhor português, que ele foi me pedir muito... Ele foi conversando, me conhecendo, ele começou a me perguntar o que era solidão. Eu cresci no berço católico, mas hoje eu não acredito em Deus. E eu, durante um tempo, instruí ele com aquilo que eu tinha no meu coração, das minhas convicções, para alimentar a alma dele. Um senhor que eu acredito que tinha umas boas condições financeiras, todo mundo lá na região o conheciam, boas influências, só que ele estava vazio. Tinha esposa, ainda tinha filhos, porém se sentia só, solidão. E às vezes
Por isso que as nossas convicções não podem ser esquecidas. É o momento que a gente põe em prática. Eu tive a oportunidade de conversar até com gente que vamos dizer assim, tem uma visão mais favorável ao satanismo. Eu lidei com muçulmanos, eu lidei com pessoas descrentes. Teve uma funcionária, primeira empresa que eu trabalhei aqui, primeiro restaurante, que não acreditava em Deus, dizia, não acreditava. Quando eu saí da empresa, ela falou, eu quero te pedir uma coisa, eu quero te pedir um presente. Eu falei, o quê? Eu quero que você me dê uma Bíblia de presente. E eu dei uma Bíblia de presente para essa pessoa, que durante quase 2 anos aí trabalhou comigo, sempre se declarando ateu, mas eu nunca neguei as minhas convicções e a minha certeza. E o desejo dela foi de querer conhecer a Bíblia, conhecer. E ali foi dada uma Bíblia para ela. E acredito que a semente ali é lançada, a semente ali é plantada. E cada um de vocês vive o seu mundo, vive o seu posto, seja no trabalho, seja na universidade, seja em qualquer convívio da vida, é justamente para que vocês sejam bênçãos para as pessoas, seja um instrumento em que salva as pessoas. Assim como a Esther foi usada para salvar naquele contexto, Mardoqueu fez parte deste plano de Deus. Deus só deu um toquezinho. Às vezes Deus está dando até toquezinhos assim para algo acontecer, a gente não está enxergando, né? Porque a gente também tem que ter atitude, né? Nós também temos que nos mover em algo para que aconteça, né? Por isso que Jesus ficou bravo lá no barco quando eles clamaram. Talvez eles poderiam chegar do outro lado. Jesus não ia sair de perto deles. Claro que eu falei, como eu falei, nós somos privilegiados. E Deus, de repente, ele sim pode acalmar a tempestade em uma única vez. 2.1, nunca deixe de honrar ao Senhor. Devemos honrar o Senhor em meio às lutas. Afinal, a maneira que agimos diante delas apontam a condição do nosso relacionamento com o Senhor. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube dos nossos irmãos em Cristo da África. Se você vê a igreja africana louvando a Deus em meio a uma pobreza gigantesca, as nossas privações, eu passei muita privação, principalmente no Brasil, muita dificuldade, mas quando eu vejo aquela situação, aquelas condições que ele vive, poxa vida, eu me sinto num rei, né, vamos dizer assim. O que a gente tinha, a gente teve casa lá, teve casa aqui, tinha comida lá, comida aqui, e você vê a igreja africana louvando a Deus, os seus cultos, às vezes até sem teto, inclusive até na hora de ofertar, eles os fazem com alegria tremenda. Tem vídeos na internet que o momento da oferta, e eles têm prazer de fazer isso, com todas as suas privações, dificuldades e problemas ligados até com a fome e a pobreza, eles têm um prazer de servir com aquilo que eles têm e a alegria que eles expõem, que é magnífico. Só digitar aí no YouTube coisas ligadas à igreja na África, isso é motivador para nós e faz nos ver que apesar das dificuldades, a gente vive uma zona ainda de conforto comparado com tudo isso. E 2.2, quem honra a Deus é por ele honrado. O Senhor não apenas honrou a Mardoqueu, honrou também a sua prima Esther, porque eles atuaram conforme o querer do Senhor, e este foi o diferencial. O mais importante, Deus nunca vai nos deixar de honrar, mas a principal honra que nós temos que almejar de Deus é aquela que está em Lucas, no capítulo 2, no verso 8, que diz assim, Jesus disse, né? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Essa deve ser a honra que nós devemos almejar de Deus. Que às vezes nós ficamos esperando que Deus nos honre aqui perante os homens.
Pode acontecer sim. Mas Deus não vai deixar de nos honrar, ainda que seja diante dos anjos. Essa honra, ela é a principal de todas, porque a gente confessa o Senhor diante dos homens. A gente não nega a Cristo de jeito nenhum. E às vezes nada acontece aqui, mas um dia, diante dos anjos, o próprio Senhor Jesus disse que ele vai confessar aqueles que o confessaram aqui na terra. Então, 2.3, nossa confiança em Deus faz toda a diferença. A postura de Mardoqueu diante do ódio de Hamã foi simplesmente demonstrar a sua confiança em Deus. Esta confiança fez toda a diferença. Eu vou acelerando por causa do tempo. Ponto 3, Deus nunca se esquece de honrar os seus. Não importa o período que passar, Deus se lembrará de você. Eu também, eu falei, eu me converti há uns 10, 12 anos atrás. Eu vim de uma religião espírita, eu era de uma linhagem espírita, nasci. Alguém da minha família, que já era cristã, evangélica, orou por nós durante 10 anos. Então, às vezes algo acontece, nós somos, vamos dizer assim, a resposta de Deus pela oração daquela pessoa, que é uma prima nossa. Então, a gente às vezes pensa que Deus se esquece das coisas. É que às vezes é que eu falo, o tempo de Deus se revelar, se manifestar, ouvir a sua oração, o seu pedido, o seu clamor, é um tempo dele, mas vai lhe fazer sentido. Eu costumo dizer que então, que minha conversão é resposta de oração. E de uma oração que durou 10 anos, não foi uma semana, um mês. E hoje eu oro por aqueles para que se convertam, para conhecidos e amigos nossos que estão presos a uma mentira, a uma heresia, ao espiritismo ou a qualquer outra segmento de seita pseudo-cristã. Então, hoje é nós que oramos. E o meu pai, por exemplo, ele é um alvo dessa oração, para que ele se converta também, conheça Cristo e o receba. E nós já estamos, eu mesmo estou orando para meu pai há 12 anos. Para que ele... E ele tem uma mudança mental sobre a visão de Deus, já teve muito grande. Muito grande. A perspectiva dele de enxergar a fé, de enxergar a Cristo, de nos aceitar como cristãos, já é de uma forma muito mais respeitosa, de uma forma muito mais amigável. Ele já nos ouve. Às vezes eu posto vídeos na internet, mas é uma estratégia para mim e para minha própria família assistir a pregação, porque eles não ouvem pastores, eles são condicionados a não ouvir, mas se alguém com uma cara comum ouvir pregar, para mim não importa quantas pessoas vão assistir, mas se eu atingir um objetivo, se eu lançar uma semente... Então, desde quando eu me converti, eu posto vídeo na internet, porque eu sei como que é a visão deles, a mente, para que as pessoas se convertam. E graças a Deus, nesse tempo, nós já tivemos muitos testemunhos de gente que se converteu, de ouvir a semente que a gente lançou. E outros, nós estamos há 12 anos orando. Então, e cada um de vocês tem os seus propósitos, tem os seus projetos, tem os seus planos. E as coisas parecem não acontecer. Mas Deus não esqueceu de vocês. Pode ter essa certeza e essa convicção. O oponente, 3.2, o oponente não impede a honra a Mardoqueu. Aprendemos que Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós. Como achei muito bonito o Alex falar assim, a sua vitória é a minha vitória. A sua derrota é a minha derrota. Isso aí é o sinal de estarmos no mesmo barco. Nós não somos deste mundo, né? Ou seja, isso significa que apesar da distância dos nossos irmãos no Brasil, nós estamos dentro de um mesmo barco.
Então você ser vitorioso é a minha vitória. E se você está triste, eu também fico triste. E assim por diante, porque nós estamos no mesmo barco. Eu, quando me converti, a minha maior alegria foi ouvir um hino da harpa cristã sendo cantada no Brasil e depois ver os irmãos coreanos cantando o mesmo hino. Falei, quer mais sinal de que nós somos um mesmo barco, uma mesma igreja, o mesmo louvor, a mesma mensagem da cruz sendo pregada no Brasil e pregada do outro lado do planeta, um idioma completamente diferente. Isso me fascinava, me fascina até hoje. Eu assisto muito, pesquiso muito as igrejas fora do Brasil, em outros idiomas. Isso me dá uma alegria tremenda, porque isso é poder de Deus. Continuando aqui. Então aprendemos que Deus tem uma promessa de vitória para cada um de nós. Eu estou extraindo isso, já estou chegando no final. Então, devemos ensinar que todas as injúrias que Satanás lançou sobre a nossa vida e seus ferrões inflamados caíram por terra, e os planos que ele tem feito para te apagar serão todos destruídos pelo poder de Deus. 3.3 Deus é poderoso para desfazer as ciladas. A Bíblia diz: não multipliqueis, está em 1 Samuel 2,3, não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da sua boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são as obras pesadas na balança. Ramã foi tão arrogante que mandou, que construiu a forca, né, que diz lá de 50 alcôvados de altura, tramando matar Mardoqueu, mas sendo ele mesmo condenado à morte pela própria forca que ele construiu. Nós não devemos se preocupar com as conspirações do inimigo. Hoje nosso inimigo é o diabo, porque ele sabe que ele está condenado, mas ele não nos toca. Ele não nos toca. Você é um privilegiado de Deus. Você é um filho de Deus. As tempestades são, vamos dizer assim, faz parte do caminhar dessa vida. Não é uma investida do diabo, porque o diabo não lhe toca. O diabo, a estratégia dele é lhe influenciar para que você saia da presença de Deus. Ele usa das artimanhas. Desde lá, assim como foi com Eva. Ele não pegou nos braços delas e fez Eva pecar. Mas ele deu lá uma chavecada, né? Então a estratégia que hoje que o diabo tem, porque ele não pode nos tocar e nem nos obrigar a nenhum tipo de destino, é tentar nos convencer a pecar. Quem peca é a gente. Nós somos culpados dos nossos pecados. Mas talvez, e grande parte das vezes, aceitando uma proposta do diabo, uma investida nele. Quando o diabo nos investe, como que ele hoje faz isso? Na mídia, televisão, programas que querem nos ensinar uma ideologia. Hoje nós até falamos disso, ele está atacando a família, né? E ele está usando a mídia e a televisão, o meio de comunicação, a internet, a forma de ele parecer bonzinho. Justamente o diabo não ataca dessa forma, de forma violenta, porque ele quer parecer amigável, ele quer parecer bonzinho. Então ele usa das astúcias, ele usa, assim como Ramã aceitou a proposta do diabo de fazer toda aquela conspiração, mas ele caiu na própria cilada. Mas nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. Chegamos aqui na conclusão. Aprendemos nessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez sua vida uma entrega pessoal ao Senhor e por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. E vamos continuar aprendendo com a história de Esther, trazendo, aplicando para as nossas vidas, tendo uma perspectiva hoje
porque o contexto que a gente vive, o período da graça de Deus, é a perspectiva espiritual. Esther salvou o povo da morte. Hoje nossa missão é salvar sim da morte, principalmente da morte eterna. E a nossa arma, mas a nossa arma é a mesma. Primeiramente orar, consagrar a Deus e tomar as atitudes, sermos instrumentos salvadores, instrumentos abençoadores, porque cada um de vocês e nós somos privilegiados e Deus sim trabalha em nosso favor o tempo todo. Pode ter uma tempestade gigantesca, pode parecer que o mundo está a acabar, saiba aí que Jesus está aí. Está aí com certeza. Ele pode estar calminho, tranquilo. É só vocês lembrar que um toquezinho dele, uma insônia que ele mandou, a bendita insônia que ele mandou para o rei, fez mudar toda uma história. E assim ele pode agir e age em nossas vidas dessa mesma maneira. Amém? Deus abençoe vocês todos.